Olá, meus queridos irmãos, graça e paz a todos. Aqui é o pastor Wagner Ribeiro de Araújo. Nós vamos nesta noite meditarmos na santa palavra do Senhor que está no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Nós vamos estar lendo do versículo 11 em diante. Mateus 27, versículo 11 em diante. Assim nos diz a santa palavra do Senhor. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. Verso 19. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamava mais: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes que, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandou vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo a coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes, e em seguida o levaram para ser crucificado. Vamos orar. Santo e eterno Pai, fale conosco através da tua santa palavra. Encha-nos do teu Espírito Santo. Tenha misericórdia de nós. Senhor, abençoe cada um destes que estão nos ouvindo e nos assistindo pela internet. Em nome de Jesus, ó Pai, que essa noite seja uma noite de salvação e edificação de vidas. Em nome de Jesus. Amém. Tema do sermão de hoje: Que farei de Jesus chamado Cristo? Que farei então de Jesus que se chama Cristo? Esta foi a pergunta de Pilatos, o governador romano na Judéia. Ele fez essa pergunta diante daqueles que acusavam a Jesus e desejavam a sua morte, e também desejavam a soltura de Barrabás.
esta mesma pergunta, ela então, nós podemos notar que ela ecoa por toda a história. E é uma questão de decisão. Decisão de vida ou decisão de morte. Ninguém poderá deixar de responder essa pergunta. Que farei de Jesus chamado Cristo? Eu posso acusá-lo, eu posso desprezá-lo, eu posso ignorá-lo, eu posso falar mal dele, eu posso rejeitá-lo ou mesmo escarnecê-lo. Porém, eu posso também aceitá-lo como meu Salvador pessoal, meu Senhor. Essa pergunta faz toda a diferença. Dependendo da resposta que você der, né? A questão aqui é a tomada de decisão hoje, que certamente refletirá por toda a eternidade, toda a eternidade. Eu posso me render a Cristo ou ignorá-lo completamente na minha vida. Posso desprezá-lo, posso ser indiferente, posso rejeitá-lo, ou posso então amá-lo de todo o meu coração. Que farei de Jesus chamado Cristo? Vejamos qual foi a decisão de algumas pessoas nesse texto. Primeiro, os líderes religiosos. Qual foi a decisão deles? Eles decidiram acusar a Jesus, verso 12. Verso 12 diz: e sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Aquela acusação foi algo premeditada. Queriam mesmo a morte de Jesus. Qual foi a acusação? Ele se fez filho de Deus. João 19:7. Mas essa acusação de Jesus ser o filho de Deus não tinha nada de importância para os oficiais romanos. Eles a viam como uma questão religiosa apenas. Falar que Jesus se fazia filho de Deus não tinha muita importância para os romanos. Isso certamente não levaria Jesus à morte. Então, eles mudaram o foco da acusação. Diante do representante legal do Império Romano ali na Judéia, diante da presença do governador Pilatos, eles então mudam a acusação. Eles acusam Jesus de se fazer rei dos judeus. Isto era a mesma coisa que dizer que Jesus estava promovendo uma rebelião, uma sedição contra o Império Romano. Eles queriam dizer que Jesus estava incitando o povo à rebeldia e a fazê-lo rei no lugar de César. Nessa época, o imperador romano era Tibério César. Para os romanos pouco importava então se Jesus se dizia filho de Deus, mas se passar por rei era uma acusação muito séria. E Pilatos, o governador romano, ele sabia muito bem que eles estavam tendo inveja de Jesus e por isso haviam entregado à morte. Verso 18 diz: porque sabia que por inveja o tinham entregado. Jesus ele não tinha crime algum, Jesus não teve pecado, ele é o Filho de Deus que se fez carne, ele é o próprio Deus encarnado que veio morrer na cruz para salvar todo aquele que nele crê. Se nós olharmos para o texto de Mateus 27, 23, lá na parte final do versículo diz: pois que mal fez ele? Aqui uma pergunta, que mal fez ele? João 18, 38, disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isso, tornou a ir ter com os judeus e disseram-lhes: não acho nele crime algum. O próprio Pilatos percebia muito bem que não havia crime algum em Jesus. João 19, 4, nós lemos: então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: eis aqui vos trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Os religiosos, aqueles que eram os principais sacerdotes, o sumo sacerdote inclusive, que naquele ano
era Caifás, eles queriam a morte de Jesus. Eles queriam que Jesus morresse. É interessante que aqueles que deveriam zelar pela vida espiritual do povo, aqueles que deveriam ser exemplo e conduzir o povo ao que é certo, ao culto a Deus, eles eram aqueles que no coração já eram homicidas, porque queriam matar o inocente, acusaram Jesus, queriam vê-lo morto, queriam vê-lo eliminado. E aí então vem uma pergunta. Os líderes religiosos decidiram acusar Jesus, mas e o povo? Parte do povo, eu não posso dizer que todo o povo, porque aqui não fala que a cidade toda estava reunida, era cerca de 6 horas da manhã, provavelmente muito daqueles que estavam ali, dizem alguns estudiosos, que eram trabalhadores empregados no templo. Provavelmente esses empregados do templo, ou mesmo alguns que foram levados ali premeditadamente, foram então induzidos a pedir que soltasse Barrabás e acusasse Jesus, matasse Jesus. Parte do povo tomou uma decisão. Qual foi? Ponto 2. Preferiram escolher Barrabás que Cristo. E aí nós observamos isso lá no verso 15 ao 23 de Mateus capítulo 27. Mesmo Jesus sendo inocente, mesmo aquele povo sabendo que Jesus havia feito milagres e prodígios, que Jesus havia vindo pregar o reino de Deus, a Bíblia diz que aquele povo, verso 20 diz, persuadiram, no caso os líderes religiosos, persuadiram as multidões a que pedissem Barrabás e fizesse morrer a Jesus. O povo tinha escolha própria, mas preferiram ouvir homens cruéis e obstinados ao mal. Aquele povo que estava ali se deixou influenciar, escolheram o mal. Devemos ter cuidado com as influências negativas. Pessoas que se dizem nossas amigas e que nos levam a escolhas perversas, malignas, a tomarmos decisões que causam a morte e a destruição. O resultado dos atos precipitados podem destruir vidas. E aqui nós vemos que aquela enorme multidão que estava ali naquela manhã preferiu escolher um possível assassino. Preferiram escolher Barrabás. Muitos entendem que Barrabás possivelmente era um promotor de rebeliões. Provavelmente era um zelote. Provavelmente era um daqueles que armavam emboscadas armadas contra representantes ou contra os soldados do Império Romano. Condenaram Jesus Cristo. O povo pediu que Jesus fosse condenado. Condenaram o príncipe da paz à morte. E soltaram um perverso, um homem cheio de culpas, um homem pecador. Aqui nós podemos aplicar ao personagem Barrabás como sendo o símbolo do pecador, o símbolo do pecado. O símbolo daquele que foi perdoado no lugar, no lugar do qual Cristo morreu. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, ele veio, ele morreu na cruz para cumprir a perfeita vontade do Pai. Os líderes religiosos, observe, decidiram acusar Jesus. O povo influenciado preferiu escolher Barrabás. E Pilatos? Terceiro ponto. O que o governador preferiu? Terceiro, o governador Pilatos lavou as mãos. Pilatos tinha em suas mãos o poder de combater a morte e o poder de condenar a morte e absolver qualquer pessoa. Pilatos era o procurador romano na Judéia, era o governador, era aquele que havia sido nomeado pelo imperador para exercer essa função ali na Judéia. E ele comandava o exército romano que estava aquartelado em Cesareia. Ele tinha autoridade de vida e morte.
Ele podia condenar à morte ou deixar livre somente com uma palavra, mas ele não teve pulso firme. Se ele dissesse que Jesus era inocente, que não condenaria, ninguém o faria condenar. Ele era a autoridade máxima naquele momento. Abaixo de Deus ali, ele era a autoridade máxima sobre os romanos. Mas mesmo sendo avisado por sua mulher, para que não se envolvesse na situação, ou naquela questão de Jesus o justo, ele se envolve. Pilatos não viu crime algum em Jesus, mas tudo indica que ele quis agradar. Olha o perigo de querer agradar as pessoas, meus irmãos. Talvez ele quisesse agradar, fazer uma média, quem sabe com seus superiores. Pois em outra passagem, lá em João 19:12, alguém disse para ele: se soltas Jesus, não é amigo de César. Talvez Pilatos estivesse tentando agradar César. Talvez Pilatos quisesse fazer média com os judeus, quisesse agradar os líderes religiosos, o sumo sacerdote. Ou mesmo, talvez pudesse estar amedrontado diante de um possível levante. Seja como for, ele preferiu não se envolver. Ele ficou em cima do muro, podemos assim dizer. Pilatos não tomou decisão favorável a Cristo. Pilatos, tentando se evadir, escapar da situação, ele pede então água, lá no verso 24, parte B, e ele então lava as mãos, esfrega as mãos, como se isso pudesse tirar a culpa do seu pecado. Quantas pessoas estão lavando as mãos, mas com o coração cheio de pecado? Ele preferiu mandar açoitar Jesus cruelmente. Jesus foi reunido diante de 600 soldados. Jesus foi amarrado, Jesus foi despido, Jesus foi açoitado sem dó. Jesus foi açoitado terrivelmente. Naquela época, os chicotes que usavam para açoitar, os romanos usavam um chicote chamado escorpião, que era feito de tiras de sola, de couro seco, nas quais haviam nas pontas, várias pontas, nas quais haviam chumbo, pedaço de osso ou metal. Jesus então é torturado, colocaram na sua cabeça uma coroa de espinhos, vestiram Jesus de um manto escarlate e zombavam de Jesus. Diante do povo, Pilatos ficou em cima do muro e lavou as mãos. Tentou escapar da culpa por condenar o inocente. E você, prezado amigo, qual é a sua escolha? Você tem ficado em cima do muro quanto à questão dos assuntos espirituais? Quando se fala de Jesus para você, será que você não tem também ficado em cima do muro? Quantas pessoas dizem: esse assunto eu vou deixar para resolver isso amanhã. Hoje eu não quero saber de Jesus. Talvez você também tenha negado Jesus. Talvez você também tenha lavado as mãos quando você diz: eu não quero saber da igreja de Cristo, eu não quero saber que Jesus morreu por mim na cruz, eu não quero saber esse negócio de ser crente em Cristo. Talvez você também esteja lavando as suas mãos. Qual é a sua escolha? Você tem ficado em cima do muro? Ou você é daqueles que preferem não se envolver com Cristo e com a igreja? Você é daqueles que, mesmo sabendo que Jesus é o Salvador e Senhor, prefere escolher o caminho errado, o caminho da morte? Observe novamente, os líderes religiosos decidiram acusar Jesus para o matar. O povo preferiu escolher Barrabás do que Cristo. O governador Pilatos decidiu lavar as mãos, não queria ter culpa, mas estava culpado. E os soldados? Quarto ponto, os soldados torturaram Jesus sem dó e o crucificaram. Zombaram de Jesus, cuspiram nele, bateram nele com um porrete, com um caniço, escarneceram de Jesus e o pregaram no madeiro. Concluindo,
Você nessa noite pode tomar uma decisão diante de Cristo, prezado irmão, prezado ouvinte. Talvez você seja filho de crente, talvez você seja parente de crente ou amigo de um cristão, um crente. Talvez você tenha dito, eu vou deixar para tomar uma decisão amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Você pode crer em Jesus Cristo nesta noite. Você pode aceitá-lo como seu Senhor e Salvador. Você pode reconhecer que Ele é o Cristo de Deus, o Salvador do mundo, aquele que se fez carne, aquele que deixou a eternidade e veio a este mundo morrer na cruz para salvar todo aquele que nele crê. Mesmo sendo divino, Jesus veio a este mundo para salvar. Você pode aceitá-lo como seu Salvador pessoal, mas você também pode ignorá-lo. Qual é a sua decisão? Essa é uma decisão importantíssima. Não dá para esperar para depois. Não dá para deixar para daqui a meia hora, para daqui a um dia. Não dá. É uma decisão importante que envolve vida e morte. Nós não sabemos o futuro, nós não sabemos o que será de nós daqui um pouco, não é? Amanhã pode ser tarde demais. Tem um hino no cantor cristão que diz: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Qual é a sua decisão, prezado ouvinte e amigo? A Bíblia diz em João 5,12, 1 João 5,12, aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. A salvação é através da fé. Qual é a sua decisão? Você crê? Você crê que Jesus Cristo pode te salvar? Você crê que Jesus Cristo morreu na cruz para te reconciliar com o Pai? Você nessa noite vai aceitar Jesus ou vai recusar Jesus? Nessa noite você vai abrir o seu coração para Jesus ou simplesmente vai lavar as mãos como Pilatos fez? Faça a sua escolha. Decida por Cristo. É a melhor escolha que você pode fazer. Um dia, quando eu tinha cerca de 11 anos e meio, eu recebi Cristo como meu Salvador pessoal. Eu nunca me arrependi disso. Ele é o meu Senhor e Salvador da minha alma. Ele pode me dar a vida eterna. Eu creio na vida eterna. A Bíblia diz que nós podemos crer na vida eterna. Nós podemos saber que temos a vida eterna em Cristo. É um presente de Deus. Se você nessa noite escolhe por Cristo, ore a Deus nesse momento e diga assim: Senhor, eu recebo Jesus como meu Salvador. Eu reconheço que sou um pecador, que eu preciso da tua graça, do teu perdão, da tua salvação. Receba Jesus, prezado ouvinte. Ore a Deus e faça esse compromisso com Ele. Receba Jesus pela fé, entregue a sua vida a Ele e viva em paz com Deus. Pois em Cristo há esperança, em Cristo há perdão, há cura, há salvação de sua alma. Você crê? Que Deus te abençoe. Boa noite. Fique na graça e na paz de Jesus.